Boa noite, amados. Um grande prazer estar falando com vocês. Nós vamos hoje para a última aula referente à carta de Paulo aos Filipenses. E tenho certeza que será uma grande bênção na vida de vocês. Tenho certeza absoluta que... Boa noite, filha amada. Tenho certeza que vem essa palavra de hoje, esse ensino, né? Essa ministração vai encher o teu coração de graça, de amor, de alegria, né? Vamos entender algumas coisas aí que muitas vezes a gente não sabe por que acontece, né? Boa noite, Evelyn. Vou te chamar de minha secretária, tá? Você anota a secretária da aula. Você anota todas as passagens, né? Me auxilia bastante nesse aspecto aí. Fico feliz aí pela tua presença, tá bom? E vamos iniciar então, porque tem muita coisa para a gente passar, apesar de ser um único capítulo e relativamente curto, mas na verdade tem muito conteúdo, né? Para a gente aprender a viver nesta terra de uma maneira mais saudável, né? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, em primeiro lugar com a nossa mente, o nosso coração, Pai. E com o nosso viver, Senhor Deus, queremos agradar-te, queremos colocar o Senhor como prioridade acima de todas as coisas, Pai. Sim, Pai, queremos aprender de Ti nesta noite, Pai, através desta carta de Paulo aos Filipenses, que venha edificar a cada um de nós, Pai. A começar de mim, Pai, porque antes mesmo de eu ministrar essa aula, o Senhor já ministrou isso no meu coração e na minha mente. E por isso eu te sou grato, Pai, por tão grande privilégio. Graças te dou, Pai. Fica conosco nesta noite. E cada palavra que sair da minha boca, Pai, não seja da minha mente, não seja do meu coração, mas diretamente, Pai, do teu trono, para a necessidade de cada um aqui presente, dos que entrarem ao vivo ou que assistirão pela gravação deste vídeo, Pai. Fica conosco, Pai. Abençoe cada lar, abençoe, Senhor Deus, poderosamente, que cada um possa perceber, Pai, o quanto o Senhor está perto de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e apresentamos diante de Ti com ações de graças. Já somos gratos, Pai, por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Oi, Martinha, boa noite, tudo bom? Vamos dar início. Quem puder ir dando um alôzinho aí, vai se manifestando aí, tá bom, amados? Agora tá começando. Boa noite, Cleusa. Graça e paz. Meu irmão, que irmão? Que irmão que tá assistindo? Civile, amado, tudo bom? Graça e paz. Vamos começar com a aula, porque senão a gente começa só cumprimentando cada um que for entrando, né? Mas sintam-se todos abraçados e sou muito grato por esse privilégio que vocês me concedem de poder estarmos falando com vocês, de estar passando para vocês algo que Deus já passou para mim. E eu não posso reter, eu tenho que entregar para vocês. Amém, amados? Antes de entrar propriamente no capítulo 4, eu só quero fazer um resumo rápido.
Antes de eu dar o prosseguimento, o som da música tá alto ou tá tranquilo? O som da música tá alto ou tá... Bom, vou dar prosseguimento aqui, tá? Alguém, vão se manifestando aí se caso o som estiver muito alto porque eu aqui não dá para perceber, né? O som que está entrando pela gravação, tá bom? Bom, amados, Evelyn, não é Luiz Rufino, não, é Luiz Civili, tá? Não é Rufino, não, que eu saiba, acho que não é Rufino. É Rufino? Não, não é Rufino, não. É? Bom, o Civili depois confirma aí. Deus abençoe todos aí, tá bom? Vamos lá. Bom, lembre-se na primeira aula que eu mencionei, quando eu fiz um panorama geral a respeito de Filipe, dos filipenses, da carta de Paulo, das condições que ele estava. Vou abaixar um pouquinho então, Marta. Bom, vamos lá. Nós mencionamos que cada capítulo, por incrível que pareça, parece que Paulo havia tratado em cada um desses capítulos um tipo de mente, né? E o capítulo 1 ele tratou diretamente da mente sincera. Vocês se recordam disso? Boa noite, doutora Patrícia. Boa noite, Maria. Deus abençoe vocês. Ah. No capítulo 1 fala sobre a mente sincera, ok? E dentro desse tema da mente sincera, existiam algumas prioridades que eu vou recordar rapidamente para vocês aqui. A primeira prioridade é a comunhão do Evangelho. Nós temos que não guardar apenas para nós o Evangelho, nós temos que entregar, evangelizar, falar da palavra de Deus, entendeu? E trazer em memória e no coração os irmãos, né? Então, não é apenas e tão somente o evangelho pelo evangelho, mas vivê-lo, né? A segunda prioridade fala sobre o progresso do evangelho, né? Cristo em primeiro lugar, o próximo em segundo lugar e Paulo se colocando depois. Então, primeiro a Cristo, segundo lugar ao próximo, em terceiro nós. Eu já vou dizendo, né, que muitos problemas acontecem na nossa vida, as insatisfações, as nossas ansiedades, que nós vamos falar muito hoje, né? Muitas delas são provocadas porque nós invertemos estas prioridades, né? Porque nós pegamos essas prioridades dentro do progresso do Evangelho e invertemos. Colocamos nós em primeiro, o próximo, quem sabe, em segundo, mas Cristo talvez, é uma briga entre os dois, né? E quando nos colocamos em primeiro lugar, queridos, não tem como, não tem como. Aquilo que Deus nos dá, ele não dá para que fiquemos com ele, mas sim retribuamos. Então nós temos que dar. Cristo nos dá para que nós possamos abençoar outras vidas. O Espírito do Senhor está sobre mim para que eu abençoe o próximo. As verdades do Evangelho que eu aprendo e que eu vivencio através da palavra de Deus, eu tenho que distribuir aos demais. Não posso guardar para mim. Deus não se agrada disso.
Então, quando eu coloco verdadeiramente essa prioridade na ordem correta, eu começo a ter uma mente sincera diante de Deus. Então, Cristo em primeiro lugar, o próximo em segundo lugar e eu em terceiro lugar. Isso é meus pensamentos, as minhas preocupações, eu colocar a preocupação em relação a outra pessoa antes mesmo das minhas. Parece uma coisa meio maluca e realmente ela vem na contramão de tudo aquilo que a gente vive na nossa vida e a gente vivencia nesse mundo afora. Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, ele veio mostrar os valores que estão identificados na palavra de Deus. Não é uma religião, algo fictício, algo que transcende a nossa vida, algo espiritual, filosófico. Não é nada disso, isso é modo de vida. Jesus veio mostrar um caminho. Jesus não veio determinar ou fundar uma religião. Ele veio mostrar o caminho. Amados e amadas, necessário é que nós verifiquemos as nossas prioridades e que nós realmente coloquemos as pessoas no devido lugar. Quando a gente se coloca muito como prioridade, as coisas não acontecem. Parece que as coisas emperram. Então, Cristo em primeiro, o nosso próximo em segundo e a gente em terceiro. Isso fala sobre o progresso do Evangelho. Somente dessa forma haverá um progresso no Evangelho. Ok? A terceira prioridade é fé do Evangelho. Estar firmes, falar da unidade, alerta, nós estarmos alerta contra os inimigos da fé. Temos que ter isso em nós muito firmado, que nós estamos sempre do lado vencedor, porque Jesus Cristo venceu todas as coisas. Jesus venceu todas as coisas, até a morte e o inferno. Então, ao vencer todas as coisas, se nós estivermos do lado dele, nós estaremos vencedores em todas as coisas. Entendem? Estamos do lado vencedor. Entender que às vezes padecer por Cristo, Eu falo às vezes porque assim, na verdade seriam todas as vezes, mas parece que a gente está falando que tem sempre que sofrer ou padecer. Nós não precisamos fazer isso. Às vezes padecemos porque queremos ir na mão contrária que devemos andar, segundo o Evangelho. Padecer por Cristo é graça. Padecer por Cristo é graça. Entendeu? E aí, finalizando essa terceira prioridade e finalizando a mente sincera, viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Essa parte uma das partes que mais pega. Viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Precisamos aprender a viver de modo digno do Evangelho. Amém? Capítulo 2, nós tratamos sobre a mente submissa. Lembra quando eu falei que a mente submissa é a mente de escravo? Então é a mente daquele que só fica servindo as pessoas como um escravo. Não, nada disso. A mente submissa é uma mente... A submissão, ela significa que alguém, ou nós, ou os nossos pensamentos estão debaixo de uma missão. E a missão maior que nós temos na nossa vida, nós que temos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos uma missão de propagar o Evangelho, de distribuir graça e amor entre as pessoas,
de orarmos por aqueles que estão necessitados, de contribuirmos se for necessário, de dar a roupa do corpo se preciso, enfim, nós estarmos a serviço do reino de Deus, né? Então, quando a gente vê a respeito da mente submissa, e no capítulo 2 a gente se lembra, né? Jesus Cristo, sendo Deus, se esvaziou da sua glória. Depois, eu fiz uma pergunta: o que deve motivar a unidade das pessoas, ou da igreja, ou, né, da comunidade que você participa, né? O que deve motivar? Cristo. Porque Cristo faz tudo pela unidade da igreja, assim como ele e o Pai são um e o Espírito são um. Essa mesma unidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo deseja que nós vivamos. É fácil? Claro que não é, mas devemos buscar essa unidade. Isso faz parte de uma mente submissa. Nós termos isso em mente sempre, de buscarmos a unidade, de esvaziarmos, né, de nós mesmos, né? Porque lá no capítulo 2 fala, mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo adverte a cada um de nós, como igreja, que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E eu vou lembrá-los, Jesus Cristo é Deus e ele se despiu da sua glória. Quantos homens e mulheres, talvez mulheres sejam maioria aqui me assistindo nesse momento, mas quantos homens e mulheres não se despem da sua glória, uma glória humana, não se esvazia para que a glória de Deus venha nos fortalecer, a glória de Deus venha nos conduzir ao que devemos realizar, a busca do propósito, afirmar os propósitos na nossa vida. E qual é o propósito de Deus, né? É isso mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Esses são os dois grandes mandamentos. E tudo se resume, a lei e os profetas, as palavras do Senhor Jesus Cristo, tudo se resume nesses dois grandes mandamentos. E isso tem que mover a nossa vida. Então, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Quanto lixo a gente acumula dentro de nós. E a gente vai perceber isso hoje na aula do capítulo 4. Depois de Cristo, que ele foi o primeiro e maior exemplo de mente submissa, né? Porque ele veio cumprir uma missão que o Pai lhe designou. E não foi fácil. Primeiro, despir-se da sua glória. Depois, morrer numa cruz, que era uma das mortes mais vergonhosas que existiam. Derramando todo o seu sangue, levando chicotadas terríveis, coroa de espinho na sua cabeça. Então, assim, sofreu demais e mesmo assim ele foi fiel até o fim. Fidelidade. Ok? Depois, nesse capítulo 2, foi falado sobre Paulo como um exemplo de uma mente submissa. E ele sempre se colocou debaixo, né, dessa missão. Porque ele tinha uma missão antes que ele achava que era de Deus, mas ele percebeu que não era de Deus, porque ele, como fariseu, ele tentou defender a fé de todas as formas, com essa novidade desse evangelho de Jesus Cristo, desses cristãos, mas ele, quando teve um encontro verdadeiro, ele passou a entender, um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, ele passou a entender tudo o que ele havia aprendido. Então, o conhecimento trazido na comunhão, na intervenção divina, na teofania, né, que é a manifestação de Deus presente naquele momento na vida de Paulo, trouxe a ele à tona tudo que ele sabia e tinha conhecimento. E aí ele passou a ter humildade,
porque ele não era humilde. Ele passou a ter humildade e a servir. E a servir, deixando-se sempre para depois. As minhas necessidades, deixa para lá. O importante é eu alcançar. Eu entendi, agora eu preciso mostrar àquele que não entendeu ainda, aquele que ainda não consegue viver isso, viver essa verdade, mas eu preciso falar para essa pessoa. Ela precisa ser desperta, ela precisa viver o que eu estou vivendo. Depois, esse mesmo capítulo fala sobre Timóteo, que é outro exemplo de mente submissa. Fala do seu caráter, um homem de caráter, de servo, fiel, né? Um homem de fidelidade, sincero. Na ausência, ainda Paulo dizendo assim, na minha ausência, ele, Timóteo, o representava. Tamanha fidelidade, tamanha obediência à missão de Paulo. Submissão. Timóteo era submisso a Paulo na sua missão. E depois até falei, né? Deve ser um remédio para fígado, né? O Epafrodito. Um outro exemplo de mente submissa, porque ele, mesmo à beira da morte, muito adoentado, ele não deixou de servir a igreja. Se expôs. Lembra daquelas prioridades? Cristo em primeiro, o próximo em segundo, eu depois. Ele era considerado um homem de Deus, equilibrado. O que é equilibrado? Espírito, alma e corpo. Esses três precisam estar equilibrados. Se o corpo ficar doente, lembra que Paulo tinha um espinho na carne, a gente nunca não sabe, nunca foi, por mais estudiosos que fossem investigar, nunca descobriram, né, verdadeiramente o que aconteceu, mas Paulo tinha um espinho na carne, provavelmente uma doença, uma enfermidade, né? Então o corpo começa a se condoer dessa situação, né? Incomoda, ok? Então tem uma tendência a desequilibrar, né? Essa balança, né? Mas a alma, o espírito e o corpo, eles têm que andar equilibrados. Epafrodito era um homem equilibrado, né? Ele não pensava em si mesmo, né? Então, até não fez caso da sua vida, né? Amém? Então, alguns exemplos de mente submissa. E você e eu, depois dessa aula sobre mente submissa, será que nós estamos já nos treinando para termos essa mente? Né? Capítulo 3. Capítulo 3 fala sobre mente espiritual. Né? Então, é interessante porque divide os três tempos que fazem parte da nossa vida: o passado, o presente e o futuro. O passado, nós que estamos aqui ouvindo o gordinho aqui falar, nós alcançamos a salvação. Então, o passado, ele representa a salvação. Ok? O presente, hoje, representa a santificação. Lembra que nós tratamos disso? Então, o passado é a salvação. O presente é a santificação. E o futuro, eu acho que eu esqueci de mencionar a palavra no final da aula passada, o futuro é a glorificação. E eu explico por quê. Porque há tantas igrejas doentes, ou esquece a questão igrejas, porque há tantas pessoas que já ouviram falar de Cristo e estão doentes.
porque elas não passaram a viver o presente, ficaram presos ao passado. Na salvação, a salvação já passou, gente. Se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, Senhor e Salvador, não só Salvador, Senhor e Salvador. Você já passou dessa fase de salvação. Agora nós imediatamente precisamos entrar na fase presente da santificação, que é um processo, que é uma busca incessante de estar em comunhão com Deus e aprender dele, através da sua palavra, através das orações, etc. Um parênteses rápido aqui, deixa eu falar uma boa noite aqui para o pastor Jamil, pastor Cláudio, eu vi também, passou aqui também. Muito obrigado aí por vocês estarem conosco, também a Eliane. A Tirsa, eu já tinha cumprimentado, Tirsa? Se não, me perdoe e cumprimenta agora. Seja bem-vinda e eu estou feliz por você participar aqui conosco, tá bom? Um grande abraço. Renice, boa noite, amada, tudo bom? Quem mais? A Cleusa já havia cumprimentado. Marisa. Boa noite a todos vocês. Obrigado, viu, queridos? Eu estou ligado aqui, mas é que eu tenho que, né? Como eu estava terminando o resumo, né? Então, hoje nós temos que viver a santificação, ok? Não podemos nos perder nisso. Ficar preso na salvação a gente vai ficar patinando, né? Ou a gente vai ficar correndo na esteira. Sabe aquela corrida na esteira? Corre, corre e não sai do lugar. É verdade? Então tem muitos cristãos correndo de esteira, né? Precisa pular fora dessa esteira. Fica tranquilo. Pastor Jamil, fica tranquilo. Estou ligado. E o futuro do cristão, que é a terceira parte, que é a mais importante, é a glorificação. Por que a glorificação? Porque eu falei daquela condição que Adão tinha quando foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele possuía um corpo glorificado. Certamente ele possuía esse corpo glorificado que, a partir do momento que ele conheceu, comeu da árvore que Deus tinha falado para não comer, do conhecimento do bem e do mal, o homem passou a morrer, né? Fisicamente e espiritualmente. E Jesus, Deus, providenciou tudo, absolutamente tudo. E mesmo após a ressurreição, e por isso que após a ressurreição de Cristo, Jesus Cristo apareceu para os discípulos primeiro, obviamente, para fortalecer a sua fé. Eu falei que eu ia ressuscitar e ressuscitei. Mas, por outro lado, mostrar a eles que tanto eles podiam tocar fisicamente nas feridas do Senhor Jesus Cristo, como ele também atravessava a matéria. Porque a sala onde estavam os discípulos estava totalmente fechada, eles estavam trancados, com medo. E, de repente, aparece Jesus lá no meio. Por quê? Ele atravessa a matéria, um corpo glorificado. Ah, mas que mistério é esse? Mistério que vai ser revelado no tempo oportuno, e essas coisas não se explicam se tem fé. E foi demonstrado isso nos evangelhos, ok? Através da vida de Jesus Cristo, da ressurreição. E hoje nós entramos no capítulo 4. Mente firme. Mente firme. Firme. Mente firme. Vamos começar aqui o capítulo 4, rapidamente.
Amados, se vocês tiverem algum tipo de pergunta, algo a acrescentar que queiram, pode colocar aí nos comentários aí, vou rolando a tela aí para caçar aí as informações que vocês nos passaram, tá? Inicialmente nós vamos ler os versículos de 1 a 5, ok? Eu amo ler a Bíblia porque assim é uma criatividade para dar nome para a gente, que a gente vai ver aqui agora mais dois nomes de remédio aqui. Vamos lá. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, meus amados, firmes no Senhor, ó mente firme. O desejo de Paulo, meu amado, vocês são meus amados, minha alegria, fiquem firmes, continuem dessa forma, né? Versículo 2, rogo a Evódia. Evódia deve ser aqueles remédios que tem para o dia e para a noite, né? Então tem o Evó dia e Evó noite, né? Naldecon, não vou fazer propaganda de ninguém aqui, mas deve ser isso, né? Evó dia, né? Ou ela é vó de dia e de noite é mãe, não sei. Mas enfim, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sejam da mesma mente no Senhor. Lembro que eu cheguei a dizer que essa igreja em Filipos era uma igreja cristocêntrica, era uma igreja que Jesus Cristo era o centro, e era mesmo, mas independentemente de qualquer coisa, era feito de pessoas. E sendo feito de pessoas, nem sempre havia certas concordâncias. Não se fala, não especifica exatamente que tipo de desacordo havia entre Evódia e a Sintique. Mas o importante de tudo é que Paulo apela pela unidade. Então eu faço a mesma coisa com cada um de vocês. Busquem a unidade, porque a unidade agrada ao nosso Pai. A unidade agrada a Deus. Né? Sejam da mesma mente no Senhor. Não é, eu vou fazer a vontade daquela pessoa só para dizer que eu estou em unidade com ela. Não, não é isso. Sejam da mesma mente do Senhor. Versículo 3. E admoesto-te também a ti, meu verdadeiro companheiro. Aqui, especificamente, não conseguimos aqui identificar, né? Deixa eu ver se eu tinha aqui algum comentário. Não... Pode ser o Clemente, tá? Pode ser o Clemente. Ele é citado em algumas passagens aí em Atos e tal, mas assim, você vê que ele direcionou aí a uma pessoa que muito provavelmente a pessoa que Epafrodito veio trazer, olha, o Clemente, alguém disse que a Evódia e a Sinti que estão meio em desacordo, não sei o quê, papá, notícias foram trazidas por Epafrodito, lembram disso, né? Porque fala aqui no próprio versículo sobre o Clemente, né? Que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e também com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, assim, vamos lembrar, o importante de tudo, a unidade da mente no Senhor, né? É que todos esses caminham para a propagação do Evangelho. Então, se há alguma coisa que há um desacordo, não permita que isso venha a afastar a comunhão entre vocês. Ok? Então é importante que tudo seja tratado com zelo, com ordem, com decência e colocar as coisas de forma sincera, mas com amor. Lembra a sinceridade que eu falei no capítulo 1? Mas com amor. Tem gente que é sincero tacando pedra na cabeça das pessoas. Não é assim. Ok? Então, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, ou alegrai-vos, algumas versões diz, né? E outra vez digo, regozijai-vos.
O regozijo, né, é uma alegria exultante, tá, gente? Então, a gente quando fala alegria, às vezes a gente está diminuindo um pouco a intensidade, né, daquilo que Paulo queria transmitir. É regozijar, né, haver muito gozo, prazer, alegria, ok? Seja a vossa moderação notória a todos os homens. O Senhor está próximo, né? Ou perto está o Senhor em algumas versões. Esse perto está o Senhor que eu quero dizer, né? Então, nós, quando nós tratamos a respeito da falta de unidade ou de acordo e tudo mais, precisamos ter moderação, né? Então não adianta a gente radicalizar situações, opiniões, né? Tomar partidos, né? Lá em a igreja de Corinto tinha muito disso, né? Eu sou de Paulo, sou de A, B ou C, né? Não é isso. Isso não traz unidade. Isso traz divisão. Isso traz separação. Então a discordância ela tem que ser tratada, gente, em amor, com moderação, com entendimento, cada um cedendo um pouco, talvez, entendeu? Buscando na palavra orientação para que tenha um bom êxito ou pleno êxito da situação, né? Da resolução do problema. Então, a gente percebe aqui o comportamento de Paulo, mesmo sabendo de toda essa situação, e ele estando preso, né? Se fosse uma outra pessoa que tivesse a devida preocupação com a igreja e tudo mais, talvez ele vivesse uma certa angústia, ou talvez uma ansiedade por conta desses episódios, né? Mas não se vê, né? Ao contrário, ele fala: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Não é? Ele não está falando, né? Esbofeteai-vos. Outra vez digo, esbofeteai-vos. Não está sendo falado isso, né? A ansiedade, ela deve ser substituída por regozijo. Oração e confiança de que a paz de Deus guarda nosso coração e mente. Nós vamos estudar muito a esse respeito agora. O que é a ansiedade, né? A palavra angústia vem do latim, né? Que significa consumir-se. Uma pessoa angustiada, ela se consome. Uma pessoa que vive ansiosa com algumas coisas, amenizando, ou todas as coisas, ela se consome. Ela se consome tanto na parte física, quanto na parte emocional e na espiritual. Isso é um problema sério. Ansiedade. O pessoal fala de depressão, que é o mal do século. Mas a depressão ela só existe em virtude. A depressão é o resultado. Ok? A depressão é o resultado, mas o que causa a depressão é a ansiedade. Não tenho dúvida nenhuma. Os dias que nós vivemos, a sociedade, o mundo de um modo geral, vive em ansiedade sobre ansiedade. Isso consome as pessoas. As pessoas não têm tempo para mais nada, não têm tempo para as pessoas, para outras pessoas, né, para cultivar amizades, para cuidar do outro, né? Tudo é fast food, descartável, superficialidades, não há... se você não ficar comigo, não vai ficar com ninguém,
mata, depois se mata. Nós vivemos dias terríveis, é verdade. Mas a gente vai entender como se livrar dessa ansiedade. Em nome de Jesus. Amém? Paulo, nesse capítulo, não se angustia por causa das pessoas. Tá? Mais para frente a gente vai perceber, do verso 10 em diante, que ele não tem ansiedade, não se angustia pelas circunstâncias. E por último, no final deste capítulo, nós vamos perceber que Paulo não se angustia com as coisas materiais. Então a gente tem que começar a ter uma mente mais firme. E nós vamos aprender isso aqui nessa noite. Né? E um dos remédios para a ansiedade é nós sabermos, é a presença de Deus, é nós sabermos que Deus está ao nosso lado. Perto está o Senhor. Não é no sentido que o Senhor, né, o Senhor está próximo. Quer dizer que o Senhor está chegando, está vindo. Não, essa área da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é uma área que o pastor Jamil tem ensinado à igreja. E que está perto realmente. Mas esse perto, o sentido deste perto está o Senhor, é que ele está do teu lado, está aí do teu lado, próximo, no seu atributo chamado onipresença, ele está tanto aqui do meu lado quanto do teu lado aí. Perto está o Senhor. Então por que ansiedade? Se ele está perto. Amém? Segundo lugar, e nós vamos ler agora mais 4 versículos, ok? Olha o que menciona aqui o versículo 6 já. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Qual a exceção mesmo que ele deu aqui? Não estejais inquietos, mas eu posso ficar inquieto por causa de filho? Eu posso ficar inquieto por causa de trabalho? Eu posso ficar inquieto por causa das minhas finanças? Eu posso ficar inquieto com alguma circunstância que não está legal? Não estejais inquietos por coisa alguma. Nada, nem ninguém deve causar inquietude em nós. Mas em tudo, aí sim, mas, o que é o mas? Ele vai inverter agora a situação, ok? Então ele vai inverter a mão aí da ciranda deste mundo aqui, né? Porque a ciranda deste mundo é que vocês estejam inquietos com tudo, né? Mas Paulo inverte, não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Quanto ao mais, essa expressão diz assim, além de tudo isso que eu já passei para vocês, não estarem inquietos com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, gratidão, reconhecer, mesmo que você não esteja vendo aquilo que você está pedindo concretizado, já agradeça, porque Ele conhece todas as nossas necessidades. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus.
Então abra a tua boca em oração e peça a Ele. E nós vamos entender de que maneira. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, é pouca coisa, né? Guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Quanto ao mais, quer dizer, tirando, além de tudo isso que eu já falei, quanto ao mais, irmãos, note que tudo isso daí, vocês podem fazer algumas coisas, né? Não andando inquieto, orando, suplicando, apresentar as petições, apresentar ações de graças, né? Mas quanto ao mais, irmãos, como é que você vai chegar nesse ponto? Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude ou se há algum louvor, nisso pensai. Pensai. Amados, a ansiedade vem por conta dos nossos pensamentos. Nós temos que ocupar a nossa mente com tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, de virtude, de louvor. Nisso pensai. O que você tem feito para alimentar a tua mente, os teus pensamentos? Você tem ouvido notícias boas? Ou vocês estão assistindo o telejornal sem parar para ouvir as novidades da Covid? Ou para ouvir que, mais uma vez, o camarada que não insatisfeito com a separação da mulher, que se engraçou com outra pessoa, né? E se não ficar comigo, não vai ficar com outra, né? Parece filme repetido. É importante nós ocuparmos a nossa mente com coisas boas, com aquilo que é verdadeiro, porque muitas vezes a gente está assistindo jornais na televisão e muitas das coisas não é verdade. E aquilo cria uma ansiedade no teu coração e na tua mente, aquilo lá te domina de uma tal forma que você não sabe como fazer para se livrar daquilo, né? Tudo que é honesto, nossa, a gente vê tanta honestidade, né? Quando aparece um honesto, vira notícia. Olha, o camarada devolveu a bolsa com dinheiro. Gente, os valores, é a prova de que os valores estão invertidos neste mundo. Ou não? Me ajuda aí. Ou não é verdade? É verdade. Está invertido. Porque todos nós deveríamos ter esse caráter de honestidade. Eu creio que todos tenham. Mas para o noticiário, isso é uma novidade. Imagina, o camarada foi honesto. Justo. Puro. Puro. Certo. Amável. Boa fama. Aí chega. Eu não vou falar de mulher, não, viu? Vou falar de homem aqui. Chega um camarada pro outro lá. Você viu o que o Zezinho fez? Não, não é o bispo, não. É o Joãozinho. Não, também não. É o filho do pastor também. É o Pedrinho. Você viu o que o Pedrinho fez? Quando o camarada já chega com essa interjeição, você acha que é de boa fama o que ele vai falar? Você vai dar ouvidos? A curiosidade fica aguçada, né? A primeira coisa que você quer saber é: opa, quero saber o que o Pedrinho fez. Graça e paz, Rita. Seja bem-vinda, querida. Muito feliz de você estar aqui. Então, nós temos aqui uma série de coisas que a gente tem que buscar.
Nisso pensai. Sabe por quê? Vamos lá abrir rapidamente Romanos 5, versículo 1. Que fala sobre a paz de Deus. Né? Então tem a paz de Deus e a paz com Deus. Há uma diferença. A paz com Deus é esse que nós vamos ver agora. Romanos 5, versículo 1. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos reconciliou com Deus, por isso nós estamos em paz com Deus. Ok? E a paz de Deus é a presença do Deus da paz. Quando praticamos corretamente o orar, o pensar e o viver. Ai, pegou. Não está falando aqui no Filipenses? Seja a vossa oração e súplica com ação de graça. Orar, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Aí fala o versículo 8 com todo aquilo lá. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Nisso pensai. E o restante do capítulo fala sobre o viver. Né? Então, vamos entender como orar da forma correta. Em primeiro lugar, deixa eu ver se eu não deixei passar nada aqui, porque depois embola tudo. Como orar? O orar não é só orar, mas orar da forma correta. E de que forma correta? Reverência. Quando você está orando, você precisa lembrar que o Senhor está perto. E quando o Senhor está perto, qual é o teu comportamento? É de reverência ou é de total irreverência? Reverência, respeito. Ele é Senhor. Então nós precisamos ter reverência, porém desfrutando da presença dele, honrando-o em adoração. Oração não são apenas e tão somente meras palavras. Gente, oração é você ter a convicção da presença do Senhor do teu lado e você desfrutar dessa convivência com Ele, desfrutar dessa presença dele. Ok? Súplica, fala de oração e súplica. A súplica é um desejo sincero e fervoroso ou profundo do coração. Ok? Súplica não é aquela oração que você fica só chorando. Mas eu quero isso, me aconteceu aquilo, ai, coitado de mim, não é nada disso. Né? É um desejo profundo que você tem no teu coração e você externa para ele. Qual é o teu desejo? E dependendo do que está no teu... Por isso que quando a gente usa muito esse jargão, e que não deveria de ser jargão porque é verdade, Deus olha o coração. Porque a boca pode estar falando alguma coisa, mas o coração não está em comunhão com aquilo que está saindo da boca. Então, o muito falar, a eloquência, né, a boniteza, como fala, né, não vai enganar, pode enganar as pessoas, mas não vai enganar Deus nunca, porque Ele está olhando o coração. Ok? A oração verdadeira, eu gostaria que você anotasse isso. A oração verdadeira vem do coração.
não vem dos lábios. A oração verdadeira vem do coração, não vem dos lábios. Isso tudo nós estamos falando de como orar de forma correta. Apresentar a Ele nossos pedidos com alegria. Ah, mas eu estou triste com alguma situação, não sei o que lá. Você está perto do Senhor. Quando você tem a noção. É porque assim, quando você está triste com alguma coisa, você já acha que Deus está longe de você. E isso te entristece. Ah, Deus não quer saber de mim, Deus me abandonou. Não. Perto está o Senhor. Né? E para finalizar, eu não vou ler as passagens, mas eu gostaria que vocês pudessem anotar aí. A minha secretária Evelyn, né, pode anotar por gentileza. A gente finaliza a oração com gratidão e ações de graças. Né? Por quê? Efésios 5, versículo 20 e Colossenses 3, de 15 a 17. Amados, leiam essas passagens. Ok? Efésios 5, versículo 20, Colossenses 3, de 15 a 17. Então, essa é uma estrutura que, mas Jesus Cristo nos ensinou, o Pai Nosso, é uma estrutura. A reverência, é o que está aqui. Apresentar as necessidades, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. É uma estrutura, são petições colocadas. Mas isso tem que estar, não como verbalizar palavras, é redundante, né? Paz, Igor. Deixa eu cumprimentar aqui o pessoal rapidinho, senão o pessoal fica meio perdido aqui. Maria já tinha cumprimentado. Igor. Paz, querido. Muito feliz aí por você. A Rita, já falei. Esqueci de mais alguém aí. Silvio, meu cunhado. Grande abraço, amado. Deus abençoe. Bom, depois eu cumprimento cada um aí nas mensagens, tá? Mas essa é uma estrutura de oração. Você está orando desse jeito? Será que você está orando desse jeito? Ou você está simplesmente, me perdoem a expressão, vomitando as coisas? Não é assim que se faz oração. Aí por isso que às vezes as orações não são atendidas, porque não sabem como orar. Então, orar da forma correta. Ok? Versículo 8 nos ensina Evelyn, Efésios 5, versículo 20, tá? Ok? Efésios 5, versículo 20. 20. Pensar da forma correta é tudo que está aqui no versículo 8. Né? De buscar aquilo que é puro, que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que há virtude, que há louvor. Nisso pensai. Os pensamentos, gente, os pensamentos são poderosos. E eu digo já de antemão que são os pensamentos que tornam as pessoas ansiosas. Então, nós temos que mudar o nosso modo de pensar. Por isso, lembre-se, o capítulo 4 fala de mente firme. Mente firme. Precisamos ter firmeza diante de situações, de pessoas, de circunstâncias, para que elas não nos afetem, mas ao contrário, aquele que tem a mente firme, ele vai influenciar as outras pessoas. Ele não vai se deixar influenciar. Então, amados, em nome de Jesus, pensar da forma correta. Os pensamentos são poderosos. A Marisa colocou aqui uma questão, vamos ver.
Vocês estão vendo aí no chat, né? Se você diz que Deus olha nosso coração, porém, quando falamos algo não fica no universo, não tem poder em nossas palavras? Sim, tem poder em nossas palavras. É isso que eu até em parte, vou mencionar aqui agora. Mesmo quando falamos no momento de nervosismo, proferimos palavras de morte. O Senhor não leva em consideração por olhar nosso coração? Sim. Da mesma forma, o contrário. É isso que eu estava dizendo. Às vezes, a pessoa está numa oração muito eloquente, viva, maravilhosa, esplendorosa oração, mas o coração não condiz com aquilo que ela está expressando. Às vezes você pode ter uma oração sincera, porque assim, nós não estamos livres de ficarmos tristes com alguma situação. Algumas coisas nos entristecem. Paulo chorava, Jesus chorou, nós já pudemos estudar a respeito disso, mas não é que chora porque eu sou coitadinho, não, estou chorando por conta de que aquela pessoa não está tendo o entendimento e a visão necessária para não sofrer daquela forma. Entendeu? Então é importante, não sei se eu estou me fazendo entender, Marisa, mas assim, o que eu quis dizer que Deus olha o nosso coração é que quando a pessoa às vezes está em grupo orando e está mostrando uma oração tão linda, as pessoas se inspiram até, mas não tá passando nem do teto, porque não está sendo uma oração vinda do coração, mas só da boca, só de lábios. Uma oração superficial, entendeu? Uma oração eloquente, filosófica, mas sem sentimento algum. Entendeu? Então, da mesma forma como você está falando aí, às vezes a gente profere palavras, né? Mas Deus não leva em conta, porque Ele está olhando o nosso coração, Ele sabe que aquilo não foi sincero, né? Mas aí é que eu falo para nós tomarmos muito cuidado para não chegarmos nesse ponto de nervosismo, de proferir palavras de morte, né? Isso tem que ser a situação raríssima na nossa vida. Porque uma pessoa com mente firme, uma mente submissa, com uma mente sincera e com uma mente espiritual, ela acaba tendo o equilíbrio necessário para não chegar nesse ponto. Então, quando nós incorremos nesse erro, muito provavelmente algo está desequilibrado em nós. Algo nos afetou. Algo provocou em nós a ansiedade. E vamos entender. Eu acho que eu me fiz entender, não fiz, Marisa? Sim, nós temos que sempre dizer isso, né? Não proferir palavras de morte, jamais. Porque as palavras têm poder, isso mesmo. Eliane, é isso mesmo. As palavras têm poder. E depois, quando você se arrepende de ter proferido palavras de morte, você pode anular a sentença, né? E é importante proferir em voz alta também, a ponto de anular aquela sentença. Eu anulo em nome de Jesus a sentença que eu declarei, morte, tal. Tá? É bem por aí que vocês estão falando mesmo. Amados, vamos prosseguir aqui para a gente entender o contexto total aqui, né? Então, assim, para pensar da forma correta, né, e os pensamentos são poderosos, né, eu queria que vocês lembrassem de uma passagem que está em Provérbios, do capítulo 23, versículo 7. Começo a responder um pouco mais aí as questões, né? Porque como imagina em sua alma ou mente, assim ele é. Como você se imagina, assim você é. Se você se diz uma pessoa ansiosa, você vai ser sempre uma pessoa ansiosa, uma pessoa inquieta, uma pessoa que profere palavras de morte, de repente. Se você começa a colocar isso na sua mente, assim como você pensa, como se imagina, você vai ser.
Entendeu? Provérbios 23, versículo 7. Não esqueçam disso. Porque como é que você imagina a circunstância que você está vivendo que é difícil? Aquela pessoa que não sai do teu caminho. Como é que você imagina isso? Da forma como você imagina, quer um exemplo? Jó. Jó capítulo 3, versículo 25. Aquilo que eu temia me sobreveio. Por quê? Porque ele imaginou. Os pensamentos são poderosos, pessoal. Os pensamentos são poderosos. Pensar da forma correta. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, nisso pensai. Nós precisamos preencher a nossa mente, amados, em nome de Jesus. Não é pensamento positivo, gente, pelo amor de Deus, longe de pensamento positivo. Ah, não, vai dar certo, vai dar certo. Não, não adianta. É uma busca na presença de Deus, de um tratar da mente e do coração, permitindo que a palavra de Deus entre em nós de tal forma que nós não consigamos pensar de maneira diferente. Porque nós vamos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós vamos entender isso. Mas vamos lá. Eu queria que vocês anotassem algumas passagens para depois meditar, que não vai dar tempo, obviamente. Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3. Romanos 8, versículos de 5 a 8. Tá? Isaías 26, 3 e Romanos 8, de 5 a 8. Tá? Lembre-se que a boca fala do que está cheio o coração. Então, assim, se o coração está dentro do contexto que eu estava mencionando, né? Se o coração está cheio de engano, então o que minha boca falar vai ser engano. Vocês entendem? Não vai estar compatível com aquilo que está no meu coração. Então, eu tô lá, falei, eu vou enganar essa pessoa, vou fazer uma oração legal e eu vou sair legal dessa história. Né? Por isso que eu falo, Deus olha o coração. Opa, tô vendo engano aí. Essa boca aí tá falando mentira. Em plena oração. Vocês estão entendendo? A boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Mateus 12, 34. Porque quando a gente começa a buscar na palavra de Deus aquilo que vai trazer paz para nós, a paz de Deus, nós começamos a tranquilizar os nossos pensamentos, né? E ter uma noção melhor, né? das decisões que temos que tomar, das atitudes, das ações. Às vezes não temos que tomar atitude nenhuma, somente orar, porque eu não posso fazer nada para mudar. Então eu oro com sinceridade no coração, falando dentro da forma correta na oração, em nome de Jesus. Tá? No Salmo 119, nós vamos ler agora o capítulo inteiro, no Salmo 119, bem rapidinho, tá? Antes da meia-noite a gente termina. Não, mas é só o versículo 165 que eu vou ler, tá bom? Só uma parte dele. Salmo 119, versículo 165. Assustou agora, né? Muita paz tem os que amam a tua lei. Você quer paz? Você quer ter paz? A paz de Deus, não a paz que esse mundo dá.
Lembra que Jesus Cristo disse? A minha paz vos dou, não a paz do mundo. A minha paz vos dou. Que paz é essa? Essa paz aqui. Muita paz tem os que amam a tua lei. A palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Leia. Leia. Ela só vai trazer para você, para vocês, para nós, pensamentos puros, verdadeiros, honestos, justos, etc, etc e tal. Ok? E Salmo 19, versículo o 165, versículo, Marisa, Salmo 119, versículo 165. 165. Gostou, né, pastor Cláudio? Gelou, né? Agora, Salmo 19, os versos 7 e 8. A palavra do Senhor refrigera a alma. Refrigera a alma. Acaba com a inquietude, tranquiliza. A palavra do Senhor tem esse poder. Amém? Versículo 9. Estas coisas que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Entrou uma ligação aqui, gente. Mas tudo bem. Estas coisas que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Aqui, só no versículo 9 já fala sobre o viver da forma correta. Em parte aqui, está bem compatível com a aula do Bispo Zezinho ontem. Ok? Porque Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, lá em Coríntios. Sede meus imitadores. Então, amados, em nome de Jesus, nós temos que aprender a viver da forma correta. Tá? Estas coisas que aprender, vocês estão aprendendo? Amados, vocês estão aprendendo? Em nome de Jesus, eu também estou aprendendo. Eu não aprendi, ok? Eu estou aqui professor hoje, mas estou aprendendo. Amém? Então, estas coisas que estamos aprendendo e recebendo e ouvindo e vimos em Cristo, nos apóstolos, nas pessoas que transmitem a fé para nós, amados, em nome de Jesus, isso fazer. Isso que nós temos que fazer. É o modo de viver, nós temos que viver, amados. Porque senão, que adianta aprender? O tempo que você está perdendo aqui já são quase 1h15 de aula e estamos perdendo tempo. Então nós precisamos aprender e a praticar. Tudo aquilo que a gente lê na palavra de Deus, põe em prática. Você quer resultado das suas orações? Você quer resultado? Você quer ver Deus agindo? Né? Em primeiro lugar, você tem que entender o que você tem que pedir, porque às vezes a gente está pedindo uma coisa que contraria a palavra de Deus. E Deus zela por sua palavra, ele zela por sua palavra. Amém? Então, ele não vai contradizer a palavra. Então, por isso que nós temos que estar em comunhão com a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Então, o viver certo traz paz. Ok? Isaías 32, versículo 17. E Isaías 48, 18 e 22. Eu vou escrever aqui para não.
Ixi, tá errado isso aí, não tem nada de Isaías 4, não. Tá? Isaías. É muito número, né, gente? Meditem nessas passagens, procurem entender, tá? Mas fala sobre o viver certo traz paz. E quando vem a paz de Deus, você não sente ansiedade. Esse é o segredo, tá? Eu só por curiosidade, Tiago 4 de 1 a 11, Tiago 4 de 1 a 11 é justamente ele vem em contraponto, né? Mostrando que as pessoas oravam errado, pensavam errado, viviam errados, né? Se você ler Tiago 4, do versículo 1 ao 11, ele é o contraponto de todas essas questões que nós levantamos aqui, né? Quando o Tiago, que o pastor Jamil ministrou essa aula, né? Estamos finalizando, amados. Um pouquinho mais só de paciência, a gente já finaliza hoje, tá? Ok? Então nós tratamos até agora, em primeiro lugar, da presença de Deus, perto está o Senhor. Depois, a paz de Deus, tudo isso que nós falamos sobre orar de forma correta, pensar da forma correta e viver da forma correta, traz a paz de Deus para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa mente, e isso não traz em nós a ansiedade. Amém? Agora nós vamos falar sobre o poder de Deus. Poder. Paulo, quando teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, nunca se colocou como vítima das circunstâncias. Vamos ler? Do verso 10 ao 12. Regozijei-me grandemente no Senhor, porque finalmente o vosso cuidado por mim floresceu novamente. Porque já éreis cuidadosos, mas vos faltava oportunidade. O Epafrodito veio se encontrar com Paulo e trouxe os cuidados, né, que Paulo se refere aqui. Não digo isto como por necessidade. Notem bem a postura de Paulo. Não digo isto por necessidade. Ele estava preso. Será que ele tinha alguma necessidade? Porque já aprendi. Quantos de nós podemos afirmar? Porque já aprendi. Seja qual for o meu estado, não é estado, seja São Paulo, Piauí, não é esse estado, tá? É estado, situação, né? Ocasião, né? Seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Ele não falou, dependendo do estado, contente ou triste. Não. Seja qual for o meu estado, tá? Se triste, se alegre, se preocupado, não importa. A estar contente com isso. Estar contente. Jesus. Né? 12. Eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância. Aqui está falando de escassez e abundância, tá bom? Essa humilhação aqui é o fato de não ter e ter que pedir para outros, essas coisas assim, né? Eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância em todo lugar e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Entendeu? Então, Paulo, ele não se movia de acordo com as circunstâncias. Ele se alegrava. Ele aprendeu a estar contente com isso. Se fartura,
se escassez, se abundância ou se humilhado. Então, nós temos Paulo como um exemplo fantástico para aprendermos a nos livrar de toda ansiedade, amados. O que eu quero que vocês saiam desta aula com isso, com essa mente firme, de que não temos necessidade de ficarmos ansiosos. Porque aquilo que podemos fazer, vá lá e faça. Mas aquilo que não podemos fazer, só Deus pode fazer. Ore da forma correta. Pense da forma correta. E viva da forma correta. Que o resultado vem. Oi, Norminha. Boa noite, querida. Sempre aprendemos quando ensinamos. Sim. E temos de 10 a 20% do que ouvimos. É verdade. Lemos o sentido. Mas o que executamos aprendemos 90 a 100%. Por isso, só a fé sem o executar fica enfraquecida. É isso mesmo, Norma. Mas amém. Então, ele nunca se colocou, Paulo nunca se colocou como vítima das circunstâncias. Gente, o nosso sofrimento é porque o ser humano parece ter prazer, né? Olha, eu estou passando por isso, oh, que sofrimento. Nós não precisamos viver assim. Nós não precisamos viver assim. Né? Temos que ter a mente firme, sabendo que Deus está perto e que Ele não vai deixar faltar nada para nós. Em nome de Jesus. Sim, pastor Cláudio, Deus está no controle mesmo das coisas. Amém? Aí chega o versículo 13, que todo mundo conhece, tudo posso naquele que me fortalece. Não é verdade? Então, assim, tudo posso, o quê? Olha, o que ele falou no versículo 12? Você pode viver na escassez, você pode viver na abundância, você pode viver humilhado, você pode viver. Ah, mas quem quer ser humilhado? Ninguém quer ser humilhado. Eu nunca faço aqui apologia de masoquismo, pelo amor de Deus, amados. Mas tem certas situações que são imprevisíveis, né? Até por decisões equivocadas nossas, que vem um resultado que não nos agrada e temos que passar por alguma aflição. Mas nós temos que ter a mente firme e discernir exatamente aquilo onde nós erramos e entender por que chegou naquele ponto. E tentar corrigir ou colocar em oração de forma correta, diante de Deus, pensar da forma correta e entra de novo, né? Eu posso, na minha versão está assim, eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Agora eu vou falar uma versão aqui, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Vou repetir. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Cristo te dá força. Lembra lá em Neemias? A alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria, presença de Deus, força, poder. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, tudo que você já ouviu a respeito do tudo posso naquele que me fortalece, né? Aquelas frases triunfalistas, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Ok? Em nome de Jesus. Deus não opera através de nós sem antes operar em nós. Amados, tem muita gente por aí se dizendo instrumento de Deus, só que ainda não permitiu Deus operar nela.
Vocês estão entendendo? Então, assim, Deus não vai operar através de nós sem antes operar em nós. Eu não aqui estou apresentando uma aula para vocês se ele não operou em mim primeiro. Entendeu? Então, como é que vai operar através de mim se eu não permitir que ele opere em mim primeiro? Eu não vou conseguir transmitir nada para vocês. E assim por diante. Então, deixe-se, permita-se que o Espírito Santo de Deus venha operar em vocês aquilo que ele precisa mudar. Deixe ele mudar. Deixe ele mudar. Porque você sabe perfeitamente que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. E a gente vai entender isso depois. Ele opera em nós através da palavra, 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Tá, vou pôr aqui, ó. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Através da palavra ele opera em nós. Através da oração no Espírito. Tá? Judas 1, que só tem um mesmo, versículo 20. E Efésios 6, 18. Tá? 1 Tessalonicenses 2,13. Deus opera em nós através da palavra. Judas 1,20 e Efésios 6,18. Deus opera através da oração no Espírito. E por último, Deus opera em nós em algumas circunstâncias de sofrimento. 1 Pedro 5, versículo 10. Sofrimento! Vamos ler rapidamente esse versículo, rapidamente. Amados, me perdoem pela adiantada hora aí, mas é importante passar. Tem algumas bíblias de estudo que tem tanta página a mais aqui que a gente se perde aqui. 1 Pedro 5, versículo 10. Mas que o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de terdes sofrido um pouco, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. O sofrimento faz parte da nossa vida, gente. Não adianta a gente orar pedindo para que Deus afaste todo o sofrimento. Paulo orou para que Deus tirasse o espinho da carne dele. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Ok? E por último, eu não vou ler o restante mas do versículo 14 ao 23, Paulo fala sobre algumas saudações e tal, mas a respeito efetivamente de provisão. Tá? Então, deixa eu ver aqui se um versículo chave aqui. Paulo agradece aos filipenses o donativo, né? E afirma-lhes que o sentido espiritual deste é muito mais importante que o próprio donativo. Então, aquilo que os filipenses estavam entregando para Paulo através de Epafrodito, né? Paulo se alegrava não pelo montante, pela doação, pelo donativo que ele estava recebendo, mas por aquilo que iria representar espiritualmente na vida dos filipenses. Então, por isso que o mais importante é o dar do que o receber. Entendam, em nome de Jesus, amados. Deus não precisa do nosso dinheiro, a gente vive falando isso, né? Mas nós precisamos ter generosidade. E isso alegra, né? Alegrou Paulo, alegra Deus, porque percebe que a pessoa quando retém, ela retém por algum motivo, por isso que Deus olha o coração. Lembra-se da oferta de Caim e Abel.
né? Deus olhou o coração. Deus não aceitou nem a oferta de Caim e nem o próprio Caim, porque ele olhou o coração, né? Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que andam segundo o seu propósito. Tem gente que para só aí, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, eu amo a Deus, então tudo vai cooperar comigo. Não. Daqueles que andam segundo o seu propósito. Então nós precisamos andar no propósito de Deus, para que tudo coopere para nós. Todo o universo trabalha para o Filho de Deus, quando ele está na vontade do Senhor. Todavia, tudo trabalha contra ele quando está fora da vontade do Senhor. Isso é provisão de Deus, isso é providência de Deus. Então, Deus já estabeleceu a bênção e a maldição lá em Deuteronômio. E às vezes as pessoas falam, ah, mas que Deus ruim esse. Como ele permite que... Ele zela pela palavra. Se você confiar e obedecer, né? Mas em nome de Jesus, né? Que a gente tenha isso no nosso coração, né? Se a gente não obedecer, virão as maldições, os reveses. Nós precisamos ter em mente o praticar a palavra de Deus em nome de Jesus. Ok? Mateus 6, versículo 8, né? Deus vai cuidar de cada uma de vossas necessidades. Obrigado, Evelyn. Versículo 17. Vamos ler? Versículo 17, está lá. Não que deseje dádivas, disse Paulo, mas desejo o fruto que aumente a vossa conta. Existe uma conta aberta no céu para cada um de nós. Como é que está o crédito nosso lá? Está no saldo negativo? Está no saldo positivo? Ok? Então, quando você é generoso em dar, né, automaticamente o saldo da sua conta bancária espiritual vai aumentar. Aí, versículo 18: Mas tenho tudo em abundância, cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito as coisas que me foram enviadas por vós, como cheiro de suavidade, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Gente, olha, por isso, amados, que nós... Ah, esse negócio de ficar dando dízimo para pastor. Nós não estamos dando dízimo para pastor, gente. Tira isso da mente, olha aqui. Como cheiro de suavidade, as doações dos filipenses subiu, foi até os céus, né? Como cheiro de suavidade, sacrifício aceitável e agradável a Deus. É para agradar a Deus. Mais uma vez, aquilo que a boca fala, mas não está no coração, Deus está vendo. Aquilo que você está doando pode ser 1 milhão. Pode ser 1 milhão, mas se aquilo não está no coração, Deus também está vendo. Agora você coloca lá R$ 2 e está lá no coração, aroma suave e agradável a Deus. Porque ele está vendo que foi um sacrifício para você dar aquele dinheiro. O meu Deus, o Deus de Paulo, que seja o Deus da Evelyn, o Deus da Norma, o Deus do Luiz Civilho, o Deus da doutora Patrícia, o Deus do pastor Cláudio, o Deus do pastor Jamil, da Eliane, da Marisa, da Sônia, da Lilian, de todos que estão aqui, de todos que vão assistir. O Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Ele suprirá todas as vossas, não é algumas, são todas as necessidades. Então temos que aplicar isso que nós aprendemos hoje. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Aí as saudações finais. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam.
Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Principalmente os da casa de César. Esse homem, Paulo, estava preso. E ele converteu pessoas na casa de César. Gente, qual é a prisão que prendia Paulo? Nenhuma. Por que que então nós permitimos prisões na nossa vida? Ansiedades. Amados, coloquem isso no coração de vocês, em nome de Jesus, assim como eu tenho exercitado, como eu disse antes, estou aprendendo. Eu também estou aprendendo, amados. Mas, principalmente, não viver ansioso com coisa alguma. Deus está perto e cuida de nós. Amém, amados? É por isso que tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Em Cristo Jesus. Encerro finalmente, me perdoem mais uma vez pela demora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nada pode impedir o Espírito Santo agir, pastor Cláudio. Nada. Nada mesmo. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Caso contrário, coloca no chat e aí depois eu respondo, tá, com vocês, ou me procurem no inbox. Pode perguntar à vontade, viu, amados? Em nome de Jesus. Eu vou encerrando por aqui, eu agradeço mais uma vez. Nossa, obrigado mesmo, gente, por todo esse carinho, esse tempo todo que vocês ficaram aí com a gente, participando aí, uma aula. Eu pensei que eu ia demorar um pouco menos, mas eu tive que apresentar um resumo dos outros 3 capítulos bem rapidamente para a gente não se perder no final, porque era importantíssimo nós entendermos o capítulo 4, saber, relembrar o que foi dito nos 3 capítulos anteriores. Eu que agradeço pelo pastor Cláudio, pela presença, pelo carinho de todos, Eliane, Cleusa, Evelyn, minha secretária. Eu te atropelei um pouquinho, né? Mas é porque era tanta passagem que até chegar aí, eu sei que tem um delay também. Um delay, né? Não é rádio, mas tem delay aqui. Maria Ribeiro, amada, Deus abençoe, obrigado. Eu acho que foi a primeira vez que você veio assistir a aula, né? Você animou com a aula de ontem, né? Do Bispo Zezinho, né? Glória a Deus. É assim mesmo. Marisa, Deus abençoe, Tirza, Renice, Marisa, pelo menos quem comentou aqui, né? Eu estava pondo só as passagens. Rita, o que você escreveu aqui, Rita? Que eu acho que acabei pulando aqui, cadê? Realmente tem situações que nada podemos fazer, só esperar em Deus, orando sem cessar. É isso aí, amada. Tem coisas que você não tem o que fazer. É orar. Orar da forma correta. Amém? Orar da forma correta. Em nome de Jesus. Oi, Renatinha, meu amor, você estava aí? Um beijão, querida. Minha sobrinha amada. Deus te abençoe, viu? Vamos ver quem mais comentou alguma coisa. Norminha, já cumprimentei. Deus abençoe, obrigado. E o resto acho que ficou para trás aqui. Agora não dá para ver mais. Mas depois eu vejo com carinho aí, cada um. Se tiver que comentar alguma coisa, eu comento, tá bom, amados? Muito obrigado mesmo. Semana que vem, amados, em nome de Jesus, Bispo Zezinho iniciará o estudo
das 3 cartas do apóstolo João, conhecido como o apóstolo amado. Amém? Então, não se esqueçam, a partir da semana que vem, nós vamos estudar com o Bispo Zezinho as 3 cartas do apóstolo João. Amém? Em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês, que a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus esteja em vossos corações e mentes, levando vocês cativos à mente de Cristo para possuir uma mente submissa, uma mente espiritual, uma mente sincera, uma mente firme, para que nada venha abalar vocês, em nada. Nós estamos sempre do lado vencedor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz. Beijo no coração.